Deus, que a paz do Senhor Jesus e a tua graça vos seja multiplicada a todos nós. Que prazer mais uma vez estarmos aqui. Quero que Deus abençoe cada um dos irmãos que vão entrar nesta rápida live, onde nós iremos aprender um pouco mais da palavra de Deus essa noite. Não é uma live, como sempre digo, não é anunciado, mas é para nós estarmos juntos aqui, dedicando esse tempo em aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Quero compartilhar com você, no nome de Jesus, o último livro da Bíblia, que significa revelação, ou no original é descobrir, desacortinar, Apocalipse. Ao invés de que muitos pensam, o Apocalipse não é nada coberto, mas sim é uma revelação de Deus ao homem. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 1, e eu quero rapidamente, não muito extenso, mas meditar com você em pontos interessantes aqui no capítulo 1, a visão de Cristo. A visão de Cristo. Nós vamos entender qual foi a primeira visão que teve João na ilha de Patmos. A paz do Senhor, minha tia. Pois bem, João, ele é o mesmo João do Evangelho, João Evangelista. Ele foi levado em um tempo de perseguição deste rapaz, Senhor, meu irmão Adonias. Ele foi levado à ilha de Patmos, uma ilha dentro do mar Egeu, 80 quilômetros a sudoeste de Éfeso, ficava essa localização, e dela está lá ainda. É uma ilha vulcânica. Também esta ilha, lugar que levava escravos e também prisioneiros. Mas veja bem, João, por causa do Evangelho, um decreto por Diocleciano, ele foi enviado para a ilha de Patmos. Primeiro ele foi jogado em uma caldeira de óleo fervendo e não sofreu nenhum dano. Ele saiu de lá ileso, assim como os 3 jovens foram jogados dentro da fornalha de fogo em Daniel 3. Assim aconteceu com João. Deus livrou João da morte, porque João foi fiel e a sua palavra. João, ele está nesta ilha de Patmos. Ele mesmo diz, por causa do Evangelho. Muitos de nós queremos ter experiências sobrenaturais com Deus, mas não queremos, Pai Senhor Mavani, muitas vezes queremos ter experiência pessoal com Deus. Será que melhorou o áudio aí? Mas não queremos passar por momentos difíceis. Não queremos passar por momentos de aflições. Mas João vai nos ensinar. Os irmãos estão escutando bem? Mavani, deixar o melhor som? Mas isso vai nos ensinar que a luta, nada, a aflição, nada nessa vida pode nos impedir. Como diz Paulo em Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então João, no pior momento de perseguição contra a igreja, em que João, obrigado irmão, o fone de ouvido não estava funcionando, né? Ele poderia, esse momento que ele vivenciou, ele poderia reagir de forma diferente. Mas veja bem como é interessante. Ele passou a maior experiência da vida dele no momento da maior crise em que a igreja passava, não espiritual, mas uma crise de perseguição do império.
da luta que vinha externa. Meu irmão, Deus abençoe, irmão Vani, meu irmão, o maior problema está dentro de nós. Ô, irmão Benjamin Baruch, está na África, Moçambique, Deus abençoe, meu amigo, pastor missionário, viu? Um abraço, estamos sendo abençoados, glória a Deus. Tem mais vídeo aí, eu também te acompanho, o Senhor é uma bênção na minha vida. Baruch, saudades, Deus abençoe, viu? África, amamos vocês. Então, meus amados irmãos, ele está na ilha de Patmos, no pior momento da vida. É o momento que temos a oportunidade de criar maior intimidade com Deus. E queremos evitar aflições em nossa vida, queremos evitar luta em nossa vida, queremos evitar adversidade e nós somos moldados como vaso na mão do oleiro, é nas horas das aflições, é nas horas da luta. Assim foi com João na ilha de Patmos. Ele está na ilha de Patmos por causa do evangelho. Enquanto muitos estão pregando o evangelho de oba-oba, João está vivendo o evangelho de perseguição, o evangelho de prisão, o evangelho até de morte, em que ele passa a ser agora alguém condenado à morte. O decreto de Diocleciano é que João fosse morto na caldeira de óleo fervendo. Ele não foi morto, ninguém tem poder. Glória a Deus, saudade, pastor Baruch, glória a Deus, Deus abençoe. Amamos o Senhor e toda esta igreja na África. O Senhor quer ver o Senhor logo no Brasil. Então todos nós sabemos que ele diz, eu, João, irmão de vocês, Iocanã no grego, irmão de vocês, eu, unido com Jesus, tomo parte no reino, também aguentar o sofrimento com paciência. Ele vai falar de experiência, mas ele vai ensinar como passar por experiência. Ele é servo de Jesus como nós, que viveu em era distinta, era diferente, aion, mas ele está dizendo, eu sou irmão com vocês. Aí na África, aqui no Brasil, ele está dizendo, onde tiver um servo de Deus, eu sou irmão com vocês, e também aguentar o sofrimento com paciência. Ele está falando de sofrimento. Ele está dizendo, eu estou vivendo o evangelho de sofrimento. Mas ele diz, aguentar, suportar o evangelho de sofrimento com paciência. O importante, meus amados irmãos, é a semente que caiu em boa terra, que dá fruto, não é sufocada pelos espinhos, não cai à beira do caminho, não cai entre os pedregais. O que muitas vezes colocam-se culpa em muitas pessoas, a culpa da semente não gerar fruto é o terreno. Se você for um solo fértil, a palavra de Deus vai dar muito fruto em tua vida. Você decide ser um solo fértil ou você decide ser um solo infértil. Mas veja que aguentar o sofrimento com paciência. Não ouvimos mais falar, a não ser por homens de Deus como o pastor Benjamin Baruch, a não ser como homens de Deus que me acompanhem, não ouvimos mais falar, meus amados e queridos pastores, em um evangelho de sofrimento. Estão prometendo melhoras na terra, estão preparando o povo para viver bem na terra, mas não estão preparando o povo para morar no céu, através do novo nascimento, arrependimento genuíno em Cristo, aleluia, e uma vida nova com Deus. Não estão preparando, infelizmente, vivemos o evangelho aí de oba-oba, o evangelho de palavras de impacto, efeito, o evangelho do positivo, palavras de positividade. Ele diz, e onde eu havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus. Ele está dizendo, a causa de eu estar exilado em Patmos é por ser fiel à palavra de Deus. O que te custa a tua fidelidade a Deus? O que está te custando ser fiel a Deus? O que está te custando ser fiel à palavra de Deus? Muitas vezes, se alguém rir
nós já achamos ruim. Para estes homens custaram as suas próprias vidas, para estes homens custaram as suas próprias liberdades, para estes homens custaram sofrimento. Então, nesta oportunidade, ele diz, olha, por ter anunciado o evangelho de Jesus. Meu Deus, hoje, se alguém nos criticar aí no Face, amanhã nós não pregamos mais. Se alguém falar que a mensagem foi ruim, não pregamos mais. Mas, irmão, você que tem convicção do seu chamado, não deixa ninguém parar a tua boca, profeta. Não deixa ninguém atrapalhar o teu chamado. Você é escolhido por Deus para ir e anunciar a boas novas do reino. O reino de Deus está em ti. Você tem a chave que abre para muitos entrarem no reino, para a glória de Deus. A chave é a palavra de Deus na tua vida. Então, nessa oportunidade, eu quero aqui continuar no Pátimo, onde havia sido levado por anunciar. Qual é a causa do teu sofrimento? Ele está vivendo ali em Pátimos, já de idade, com aproximadamente 90 anos, só por ser fiel a Deus. Não importa a forma que você está vivendo aqui por ser fiel a Deus. O mais importante é que você tenha um lugar na eternidade para viver ao lado do eterno para sempre. Não importa se as pessoas gostam ou não gostam de você, se você é famoso ou não é famoso, se você é alguém agradabilíssimo aos olhos humanos ou não, é importante que você agrade o coração de Deus e seja fiel. Então João, ele foi tido ali como prisioneiro por causa da palavra no dia do Senhor. Era um domingo. O dia do Senhor é o dia da ressurreição de Jesus. Era um domingo em que ele está ali na ilha de Pátimos. Era dia de culto na igreja de Éfeso, onde ele pastoreava. João estava limitado a estar no templo, ou aliás, não era templo, era casas, lugar de ajuntamento, de eclésia, lugar, pastor, minha cunhada, lugar de reuniões. Ele estava impedido de estar com os irmãos, mas não estava impedido de estar na presença e na glória de Deus, como nós hoje vivendo um isolamento social. Nós podemos estar impedidos de estar pessoalmente. Glória a Deus. O Ramai, o Ebarabagai, glória a Deus. Pastor Benjamin, Deus abençoe, meu amado. Continue orando por nós. A mensagem da cruz é a que salva. Não barganhamos, o evangelho continua sendo o mesmo. Jesus é o mesmo ontem e hoje, será eternamente. Hebreus 13:8. E Jesus sendo o mesmo, o evangelho é o mesmo, não mudou. Não barganhamos, não negociamos a palavra de Deus. Povo brasileiro, povo de Deus, quer solo pátrio brasileiro, quer na África, como meu amigo pastor Benjamin Baruch. Não, são homens fiéis a Deus como João, Riocanã. No dia de domingo, o dia que ele não estava na casa de Deus com os irmãos, mas estava na ilha de Pátimos, ali isolado dos seus irmãos, mas não estava isolado da presença de Deus. Você pode estar passando por um momento que não está podendo congregar-se, isolado do ajuntamento, mas você não está isolado da presença do Espírito Santo que está dentro de você, e ele te fará passar por experiência fantástica, por experiência gloriosa, porque só o Senhor é Deus na tua vida. Mão Antônio ali de Belo Horizonte, Deus abençoe, meu amigo, meu querido irmão, aleluia. Oh, Santo Espírito da glória, Santo Espírito de Deus que está nesta sala agora, está onde você está, é o mesmo Espírito Santo que estava lá com João na ilha de Pátimos. Ele está aí com você onde você estiver agora. Você não está só. Ele estava ilhado, isolado, mas não estava isolado de Deus. Ninguém pode separar-nos de Deus. Isolaram ele lá. Deus falou assim: eu vou visitar João com o sobrenatural, na hora mais difícil de perseguição, de sofrimento e de luta. Deus vai manifestar a glória dele na vida de João. Eu quero ministrar nesta noite na tua vida, meu irmão. Deus, na hora que você estiver passando por maior dificuldade, mas porém maior comunhão com Deus, for esse momento, vai ser momento de glória de Deus ser revelado na tua vida.
João está passando por sofrimento, mas ele não passa por falta de comunhão com Deus, ele está vivendo em comunhão. Como você está passando esse Covid-19? Comunhão com Deus ou murmuração? Ou está faltando a fé? Ou está faltando ânimo? Ou está faltando gosto para viver? Como você está reagindo? João está ali preso no seu corpo, mas seu espírito está livre, conduzido pelo Espírito Santo de Deus no dia de domingo. Aleluia, no dia de domingo, ore por nós, pastor Benjamin, ore por nossa família, ore por Borborema. Eu quero ver o Senhor aqui no Brasil, o Senhor é uma bênção na nossa vida, viu? Nós amamos, sempre referimos o Senhor em nossos sermões, porque é um prazer imenso revê-lo através da rede social, mas um dia veremos pessoalmente, face a face, em nome de Jesus. Então veja bem, no domingo, eu fui dominado pelos... Essa linguagem de hoje diz foi dominado. Não. O Espírito Santo, ele, naquele momento, ele usa ao nosso irmão João. O Espírito Santo toma, enche ele, capacita, mas também o Espírito Santo leva ele a uma experiência nova. Levou ele à presença de Deus. E ele diz, ouvi uma voz forte, poderosa, atrás de mim. O que você vê, escreve no livro, as 7 igrejas da Ásia, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Tiatira, Sardes e Filadélfia, assim por diante. Eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 castiçais ou candelabros de ouro. Ele, quando ouviu, ele estava numa visão, ele estava num momento sublime da sua vida. Ele ficou curioso, ele virou para ver, porque a voz era muito forte, a voz é poderosa, a voz do Senhor, ela faz parir as servas, diz a palavra do Senhor em Salmos. E ele diz, eu vi 7 candelabros, no meio deles estava um ser, parecia com um homem, vestindo uma roupa, chegava até os pés, e uma faixa de ouro no seu peito. Ele está falando de Cristo, de Jesus, parecia um homem, porque Jesus, ele é filho de Deus, mas também tomou a natureza humana, por isso é chamado filho do homem, porque ele encarnou como homem e morreu por nós na cruz do Calvário. Agora ele está vendo Jesus ali no céu, com a roupa até os pés, ele está vendo Jesus como também sumo Gadol Kohen, ou seja, sumo sacerdote. Mas veja bem, esta faixa de ouro, está vendo também ele não só como Gadol Kohen, mas também como Rei dos Reis, o Senhor que reina para todos sempre. Aleluia! Essa veste também fala de santidade. Ele está vendo o Senhor, somente Ele é santo. Santo somente Ele é. E aqui eu vou continuar no versículo 14, para nós não se delongar muito. Os seus cabelos eram brancos como a lã e como a neve. Sabe o que está falando isso? Falando da atemporalidade de Cristo, falando da sua eternidade. O cabelo branco demonstra a eternidade de nosso Jesus, aquele que vive para sempre. A morte não o matou, a morte não teve poder para matar Cristo. Foi Cristo que, quando ele suportou todo o sofrimento que o ser humano poderia suportar, e chegado o momento em cumpriu a palavra, ele entregou o Espírito a Deus, mas de maneira nenhuma a morte não teve poder sobre ele. Jesus venceu a morte, ele é o único que tem poder para matar a morte. Ele vai lançar a morte no lago de fogo, é o último inimigo a ser lançado no lago de fogo. Então Cristo, ele vence a morte, aleluia. É por isso que temos garantia. Jesus no corpo glorificado agora aparece com cabelos brancos, está falando da sua eternidade, está falando da sua atemporalidade. Jesus não está vivendo mais no momento cronos como o nosso, está no kairos. Ele é eterno, ele é primogênito dos mortos. Paulo diz primogênito. Sabe por que primogênito? Ele é o primeiro que ressuscitou e vive
para sempre. Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas voltou a morrer. Mas tem uma notícia boa para ti: Jesus ressuscitou e nunca mais morreu. Ele está sentado à direita do Deus e intercede por todos nós. Glória a Deus e aleluia. Fala primogênito, porque é o primeiro que ressuscita no corpo glorificado. Ele é a razão de estarmos crendo, acreditando. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. João viu esse Jesus maravilhoso, pela qual ele foi discipulado, pela qual ele servia, pela qual ele estava ali pelo evangelho. Ele foi até a presença desse Jesus, porque nada pode nos separar desse Jesus. Ele foi levado até lá e viu Jesus de cabelos brancos, falando da sua eternidade. Ele vive eternamente. O Ramauete Kamassuri Kamai, Espírito Santo da Glória, enche de convicção este meu irmão e minha irmã. Enche da Baue Baramai Surikanamahassuri Bikai. Enche de convicção este filho, esta filha agora, que muitas vezes pensa em desistir, pensa em parar. Senhor amado, enche, porque o Senhor venceu. Ele é eterno. Olha que mensagem maravilhosa. João é o único discípulo vivo, os outros foram todos martirizados. E na sua velhice, ele vê Jesus com cabelos brancos, brancos como a lã. Dá para dar glória a Deus aí, não dá, irmão? Dá para dar um glória a Deus aí? Dá para exaltar Jesus aí deste lado que você está? Por isso somos conhecidos como povo pentecostal. É um povo que não tem vergonha de dar glória a Deus. Muitos não têm vergonha de gritar pelo seu time, mas têm vergonha de dizer glória a Deus. Eles estão uma rede social dizendo: louvado seja o Rei eterno para todos sempre. O que mais que ele viu? Os seus olhos eram brilhantes como fogo. Fala de tudo, os olhos de Deus torcem como fogo. Os olhos de Jesus torcem como fogo. Fala do olho que tudo vê, nada fica oculto aos teus olhos. Ele prova aos rins, diz o salmista, e sonda os corações. Salmo 139, 139. Quem poderá fugir da presença gloriosa do teu Santo Espírito? Ninguém foge do olhar de Deus. Ele vai dizer a 7 igrejas, para cada igreja: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você está fazendo. Você que está do outro lado na internet, você pode ter medo do pastor, você pode ter medo da autoridade eclesiástica constituída por Deus, você pode ter medo dos seus irmãos. Por isso eu quero lhe fazer a pergunta: o que você faz quando ninguém está te vendo? Porque os olhos de Deus estão em todo lugar, os olhos de Jesus tudo vê, ninguém pode fugir do olhar de Jesus. Quando ele vai dizer os olhos tochas de fogo, ele já vai falar para a igreja: eu sei, eu conheço o que você está fazendo, eu sei por onde andas, eu sei com o que você fala e o que falas, eu te vejo. Aleluia, 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 aleluia. Cristo veio, Cristo veio, aleluia. A presença do Senhor é forte aqui na minha casa, eu sei que é forte na tua casa também. Os olhos do Senhor tudo vê. Se você quiser mais mensagem, aí no meu Facebook tem centenas. No YouTube também, Osés Vera Silva, vai lá ser alimentado por Deus. Mas a mensagem de hoje é: os olhos de Deus te acompanham, os olhos de Jesus estão vendo. É por isso que ele vai dizer: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Não precisa ninguém falar. Olha, diz a palavra que ninguém precisava falar do homem para Jesus. Jesus conhecia tudo. Jesus sabia tudo o que o homem pensava. Quando aquela cura do paralítico em Marcos, eles estavam pensando, os escribas, mestres da lei: quem é este homem para perdoar pecado? Jesus, ele sabe o que estava pensando. Então os olhares de Jesus é como tocha de fogo. Nada fica às escuras na presença dele. Nada fica sem ser revelado. Ele tudo vê, ele tudo prescruta. Os olhos do Senhor vão até onde você está, meu irmão. Por isso, nessa noite, se encha de Deus, se arrepende,
Peça perdão e diga: Jesus, eu sei que tu me amas. Orai que negaçu. Obrigado, pastor Benjamin. Eu sei que tu me amas. Jesus te ama tanto. Te ama tanto que ele traz essa palavra de conserto, essa palavra para você recomeçar. Ele fala conosco nesta noite, porque ele sabe, ele entende tudo. Não adianta nós querermos esconder de quem nós iremos prestar conta diante de Deus. Todos nós iremos prestar conta diante do Eterno. Então está dizendo, olha aqui, os olhos dele vê, aleluia. Os seus pés brilhavam como bronze refinada no forno, depois polido. Bronze fala de mistura de metais, o bronze fala da justiça e juízo sobre os pés do Senhor, da justiça e juízo. Somente Ele pode julgar, mas também Ele nos tornou justo pela sua justiça, trazendo para nós o que, conhecendo doutrina da justificação, Ele colocou a sua justiça em nós, aleluia. E nós não vamos aqui, depois eu vou caminhar para nós daqui a pouco encerrarmos. Olha, e a sua voz parecia voz de muitas águas. Sabe o que é voz de muitas águas? Já viu um cair de uma cachoeira ou um rebento de água? Você já viu uma torrente de água? Chega a furar a rocha. É poderosa, é uma voz poderosa, que como espada de dois gumes, diz o escritor aos Hebreus, penetra até a divisão da alma e do espírito. A voz do Senhor é poderosa. Aleluia. E diz aqui, olha, e na mão direita ele segurava 7 estrelas. E da sua espada saiu uma boca afiada de 2 lados. Na mão direita ele segurava 7 estrelas. Nós vamos entender o que são estrelas aqui. Primeiro, estrela é astro. É astro. Astros, que nos dias de Jesus existia astronomia. Aqueles astrólogos não é como o zodíaco de hoje, não, senhores. Não, senhores, nós não cremos. Eles não eram adoradores de estrela. Eles, para se apoiar em tempo, em época, faziam estudo de estrelas. Por isso que a estrela os guiou até Belém. Então o que eu quero dizer aqui, a estrela brilha em meio à escuridão. Essa estrela também, ela fala de astro. Segunda palavra que vem para a estrela, de anjo. Terceira palavra que vem para a estrela, líderes escolhidos por Deus, pastores das igrejas, das 7 igrejas da Ásia. Isso é ponto culminante. Mas o que nós aprendemos aqui, que quando o sol aparece, estrela deixa de brilhar. Só quem brilha é o sol da justiça. Na presença de Jesus não tem lugar para estrelas. Na presença de Jesus não tem lugar para popstars. Na presença de Jesus a estrela tem que ficar na mão dele. Na presença de Jesus ele segura. Sabe quem sustenta teu ministério, pastor? Sabe quem sustenta teu ministério, filho e filha? É Jesus. Você está na mão de Jesus. Sabe quem trata com o pastor? Não é facebookiano. Sabe quem trata com o pastor? Não é canal de YouTube. Sabe quem trata com liderança? É o próprio Deus. Sabe quem tratou com Saul? Foi Deus. Sabe quem tratou com Davi? Foi Deus. Quem trata com líder não é você. Saia de movimento rebelde. Saia de movimento que levanta contra a liderança. Quem trata com a liderança é o próprio Deus. A correção nunca vem de baixo para cima. Ela vem de cima para baixo. Então deixa Deus trabalhar. Então quando diz 7 estrelas, elas estão na mão de Jesus. O meu ministério, eu estou na mão de Cristo. Pastor, aleluia, amado obreiro que vai ouvir essa palavra, descanse no Senhor. Você está na mão de Cristo. Você está na mão de Jesus. Você está na mão dele está seguro.
ainda que seja o pastor Laodiceia, ele tem uma palavra, diz, eu ainda não desisti do pastor de Laodiceia, assim como eu tenho como fiel o pastor de Filadélfia, porque Deus investiu muito em você para desistir de você. Deus não vai desistir de você, não desista de Deus, meu amado obreiro, não desista do seu chamado, porque Deus não desiste de você, meu irmão e minha irmã, não desista de Deus, porque Deus não vai desistir de você. Oh, glória, eu sinto a glória de Deus aqui. Na mão direita ele segurava 7 estrelas. Está seguro. Quem te chama é Deus. Quem te protege é Deus. Fala como salmista, ainda que eu andasse pelo vale de sombra de morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Jesus. Oh, meu Jesus, tu estás comigo, ainda que eu andasse por vale de sombra de morte, eu não vou temer nenhum mal, porque quem me sustenta é Deus. Aleluia. Segurava 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada, de 2 fios. Fala do poder da palavra, que penetra a divisão da alma e do espírito. Fala do poder da palavra, de entrar aonde o impenetrável, de penetrar o impenetrável, de chegar até mais profundo do teu ser. Fala o poder da palavra de alcançar a divisão da alma e do espírito. Esta palavra, ela é quem corta, ela é quem faz a cirurgia espiritual, mas também traz a cura, é o bálsamo de Gileade. É espada de juízo para quem contra ela se rebeliar, mas é espada de cura como bisturi do médico para quem ouvir e dar crédito a essa palavra, que vai tirar toda a impureza, mas também vai tratar conosco essa espada de 2 fios, de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol do meio-dia. Fala da glória de Jesus. Fala do Cristo, do corpo glorificado agora. Assim como eles viram Jesus no monte da transfiguração, chamado Monte Tabor, João agora vê Jesus com o rosto, com teu corpo glorificado. O rosto brilhava. Aleluia, o meu Cristo está vivo. Se você for até Jerusalém, até a tumba vazia, ou túmulo vazio, você vai ver escrito ali, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. O meu Jesus, o teu Jesus está vivo. João viu ele. Eu espero em breve ver esse Jesus. O seu rosto brilhava. A glória. Por isso que eu falo que não tem lugar para estrela. Muitos estão no púlpito como popstar. Escolhe igreja e números para pregar em local. Não são mensageiros, não são angeleos no grego de Deus. Estão escolhendo a mensagem que agrada o povo. Estão escolhendo o público. Mas ouça-me aqui com atenção. A estrela perde o brilho e ela está na mão de Deus. Se você ainda é popstar, deixa de brilhar. Se você brilha como luz no mundo, um reflexo da glória de Cristo em tua vida, mas não como estrela. A estrela está na presença dele. Quem brilha é o rosto dele. Olha o que Apocalipse nos ensina. Quem brilha é o rosto dele. Aí o rosto brilhava como o sol do meio-dia. O sol na maior força, na sua plenitude, ao meio-dia. Ele diz, olha, na hora que o sol está na sua plenitude, assim era o rosto do meu Cristo, brilhava. E o que mais nós temos aqui? Quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. A glória de Deus é tão grande que João cai. Desmaiou. Caiu. Caiu como morto. Não tinha força para se sustentar. Ele caiu como morto. Aleluia. Ele colocou a mão direita sobre mim, porque a presença de Deus não traz medo, não traz pânico. A presença de Deus nos enche da tua glória. A presença de Jesus nos traz paz. A presença de Jesus nos reveste. Jesus tocou sobre ele e pôs a mão direita sobre ele. Olha.
Que glória, hein? Para quem estava preso com decreto de morte, está vivendo o maior momento de glória. Eu não sei qual foi o decreto do inimigo contra a tua vida, mas quem manda na tua vida é Deus. A última palavra é do Senhor. Os decretos não são dos homens, mas sim o decreto de Deus sobre a tua vida. Então Jesus colocou a mão direita sobre ele, mão de poder, mão de comando. Jesus colocou mão de autoridade dele sobre João. E quando colocou João, disse: não tenha medo. Aleluia! Para quem já estava preso na ilha de Patmos por ordem de Diocleciano, uma ilha vulcânica, 80 quilômetros do mar Egeu, estava ali condenado a morrer. O Senhor diz: não tenha medo, João. A presença de Jesus não é para ter medo, não, é para dar glória. Na presença de Jesus é para glorificar. Então, meu irmão, nessa noite não tenha medo. Glória a Deus. Presença do Senhor, irmã Gabriela, Deus te abençoe. Ele diz: não tenha medo, João. Irmãos, volte a assistir esse vídeo, está espetacular, o Apocalipse, capítulo 1. Eu caí como morto, porém ele me pôs a mão sobre mim, irmão Benjamin, na África. Ele colocou a mão sobre mim e diz: não tenha medo, que o Senhor coloque as mãos sobre você, onde você estiver agora, meu irmão e minha irmã, e diga: não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo, você está na minha presença, aleluia. E ele diz: olha, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. A primeira letra do alfabeto grego, alfa e ômega. Do hebraico é alaf, mas do grego alfa e ômega. Ele está dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último. Jesus é o começo, Jesus é o fim. Não há ninguém maior do que ele. Deus te abençoe, irmã Gabriela. Jesus é maior que tudo e que todos. Ele é primeiro, ele é começo. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. A palavra de Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Até a morte se curva mediante o poder da sua palavra. Ele chegou no túmulo de Lázaro, depois de 4 dias, diz: Lázaro, sai para fora. A morte teve que devolver Lázaro, porque até a morte na eternidade teve que ouvir a Jesus bradar: a tua palavra tem poder. Ele é o Logos de Deus, ele é o Verbo de Deus, ele é a espada de 2 gumes. Eu sou aquele que vive. Eu morri, mas estou vivo para todos sempre. Eu tenho a chave da morte. Eu tenho autoridade sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre a vida. Jesus que você serve, eu encerro com este versículo. Chegou aquele centurião, aquele oficial romano, e Jesus diz: eu irei na tua casa e curarei teu servo. Ele diz: Senhor, o Senhor não precisa ir, só libere uma palavra, que meu servo vai ficar curado. Eu quero ministrar nessa noite. Jesus está liberando uma palavra de cura para a tua casa, para a tua família. Jesus está liberando uma palavra de cura para a tua vida espiritual. Jesus está liberando uma palavra de poder. Ele diz: Senhor, eu só preciso de uma palavra de poder. Então João recebe essa palavra: eu tenho autoridade sobre a morte. Jesus glorioso é este, dos cabelos brancos, que fala da sua eternidade, que vive para sempre. Que Jesus é glorioso é esse, dos pés de bronze, que fala de justiça. Que Jesus maravilhoso é esse, com os olhos como tocha de fogo, que fala de que tudo vê. Que Jesus é este, de vestes sacerdotais, também vestes de santidade. Que Jesus é esse, que é o nosso gadol corrente. Que Jesus é esse, que tem sobre o seu peito ouro. Fala sobre a sua glória e fala sobre o seu reinado que dura para sempre. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem mandava não era Diocleciano quando João vê essa imagem. Jesus está transmitindo quando ele está preso lá em Patmos. Ele está passando por uma maior luta, mas Jesus diz: quem está no comando sou eu, João. Você vai escrever as igrejas da Ásia, você vai escrever este livro para os cristãos, mas eu quero dizer, João, que sou eu que tenho a chave da morte.
Sou eu que estou no controle de tudo. Esta noite o Senhor está dizendo nesta palavra em Apocalipse 1, só um bijuzinho, como diz o carioca, só um bijuzinho, só uma pequena reflexão no Apocalipse. Deus te abençoe nessa noite. Jesus está no comando de tudo. Outra hora falarei sobre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Mas eu quero orar por você e quero mandar um abraço para o meu amigo Benjamin Baruch, aí na África. Saudade de você, meu amigo. Acesse meu YouTube, Oséias Vieira da Silva. O senhor vai ver bênçãos aí, a igreja que construímos para a glória de Deus, onde o senhor esteve na Central. E também acesse meu Facebook, aí eu também estou sempre ouvindo boas palavras que Deus te usa tremendamente. Aí na África. Deus te abençoe, viu? Tenho meus amigos aí na Espanha também. Tenho meu amigo pastor Elias lá nos Estados Unidos. Bastante servos do Senhor esparramados pelo mundo, nós estamos aqui, fazendo a vontade do Eterno. Vou orar por você agora, amém? Que a glória de Deus entra na tua casa, que agora o Senhor entra na tua vida. Senhor Jesus, eu não sei qual o momento que tua filha e teu filho está vivendo, mas Senhor, entra com providência. O Senhor tem domínio sobre a morte, o Senhor tem domínio sobre a vida. O Senhor tem a chave. Nesta oportunidade eu peço, profetizo. Eu ministro que vai acontecer um milagre nesta casa. Eu ministro que vai acontecer um milagre nesta família. Eu ministro a tua palavra de se creres, verás a glória de Deus. O Rabai do Ibagai. Glória, boa noite, glória a Deus, meu irmão Ricardo. A palavra do Senhor Jesus é clara. Abençoa o irmão Ricardo, abençoa a irmã Gabriela, abençoa a irmã Ivani, abençoa ali, Senhor, todos os teus filhos que estão em sintonia, minha cunhada Marlene, abençoa o irmão Adonias. Meu Deus, abençoa cada servo do Senhor que está aí do outro lado, o irmão Benjamin Baruch. Abençoa teu filho, irmã Benedita, Pai amado, irmã Márcia, abençoa todos aqueles que estão acompanhando. Se o Senhor é por nós, meu Pai, quem será contra nós? Entra com providência, que nós nunca esquecemos que o Senhor é toda a honra. Toda a glória pertence a ti, Rei dos Reis. Deus te abençoe. Eu ia trazer uma palavra aqui, conquistando terra de gigante. Eu falei, vou meditar uns 10 minutos com os irmãos de Apocalipse. Eu ia trazer uma palavra aqui também, cuidado com as raposinhas. Eu vou trazer ainda, né? Cuidado com as raposinhas. Conquistando em terra de gigante. E outra também que eu tenho preparado aqui, Deus colocou como colocação já o tema. Jesus usaria máscara no Covid-19? É outra palavra, tremenda. Mas eu quero te convidar, você estar comigo na 104.9, Rádio Cultura FM, numa live imperdível, no sábado, às 19 horas. Um grande abraço, se você quer evangelizar alguém, se você quer ganhar alguém para Jesus, e use pode compartilhar, compartilhe. Quanto mais você compartilhar, mais as minhas lives vão ser assistidas. E tenho certeza que o evangelho que está em mim, de Cristo em mim, é verdadeiro. A minha filha de 6 anos falou para mim, papai, eu quando me casar, eu quero me casar com um homem de Deus. Eu fiquei muito feliz, cheguei a chorar, porque ela me vê em mim um homem de Deus. Muito obrigado a todos nós, que Deus abençoe, que a paz de Cristo seja derramada em todo o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus. Não importa o que você está vivendo, a presença de Deus é maior na tua vida. Não importa qual seja a tua ilha que está vivendo, mas o Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou. Isso é só um bizuzinho, né? Como diz meus amigos pastores cariocas, só um bizuzinho do que tem da palavra de Deus aqui de Apocalipse. Uma grande lição de Deus para nós. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Obrigado por assistir, obrigado por compartilhar, muito obrigado, viu? Tem muitos pastores aí melhor do que eu sou apenas servo. Tem homens de Deus que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Um pregador como Baruch, pensa num homem que prega muito, mas glória seja dada a Deus. Eu estou aqui para dar minha contribuição. Se você quiser abençoar alguém, compartilhe. Deus seja louvado. Ore por mim e minha família, que estaremos orando por vós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Tudo posso naquele que me fortalece, e agindo Deus, quem impedirá? Nada pode impedir. Amém?